Inovação, o case da Agência África. Este é o tema do nosso primeiro painel. Convido ao palco o palestrante de hoje, Sérgio Gordilho, diretor do CAF e co-presidente da Agência África. Sérgio, vamos começar esse painel. Acabei te conhecendo esse ano, a gente já conhecia um pouco a tua história, através de um amigo em comum, que é o Beto, que está ali, ó, sentadinho, todo comportado na primeira. Levanta a mão, Beto. O Beto é diretor do CAF aqui, já foi palestrante num evento nosso, e fez essa ponte com o Sérgio. O Sérgio, o pessoal conhece a gente aqui, sabe que a gente não precisa rasgar a seda, mas o Sérgio, na minha visão, é um dos principais publicitários, se não for o principal publicitário, dessa nova geração. Um cara que, em uma reunião no CAF, a gente sentou eu, o Pierre, com ele, depois de 2 dias aí, ele já montou um cenário de agenda para o ano inteiro, com ideias fantásticas aí, e é um cara que tem feito a diferença no dia a dia. Sérgio, muito obrigado por esse ano aí que a gente criou junto, né, o primeiro ano do CAF, e principalmente por você estar conosco aqui. A Fiesp é tua casa já, quero que você fique à vontade. Se quiser falar em pé, sentado, tal, a casa é tua. O pessoal está bem ansioso para conhecer você mais de perto. Obrigado. O baiano não fala sentado, vocês sabem disso, né? O baiano fala em pé, né? Se deixar, a gente canta também. Eu acho, primeiro, queria agradecer. Primeiro, bom dia. Opa, tenho todo o controle. Agora, baiano em pé e com controle. Deixa eu ver se está aqui. Eu vou falar um pouco da África, tentar ser o mais breve possível, porque a África foi um startup também. A gente começou essa agência do zero. A gente começou uma agência de propaganda. Está ouvindo bem aí atrás? Está ótimo. A gente começou do zero também. Então, a gente se identifica muito com todas as empresas que eu estou vendo aqui. Eu fico perguntando assim, poxa, o que é que eu podia falar, o que é que eu podia trazer? Eu falei, vou falar um pouco da nossa agência, como é que aconteceu essa agência, e dar uns toques, falar algumas coisas, porque eu acho que tem um momento, principalmente que está fazendo um startup, uma empresa, que fala assim, poxa, como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou apresentar o meu projeto? Como é que ele vai ser visto? Como minha ideia vai acontecer? Porque, poxa, é óbvio, quando você está no Jornal Nacional, aí é uma mega cena. Aí é aquele bilhete premiado que realmente você faz sua empresa decolar. Mas como é que você faz isso antes? E na agência, foi mais ou menos assim. A gente começou, a gente tinha uma ideia, só que nossa ideia era complicada, porque o mundo estava cheio de ideias. Porque eu não conseguiria concorrer naquele momento, há 12 anos atrás, no finalzinho, no início do governo Lula, final do governo Fernando Henrique, a gente não conseguia concorrer com essas empresas que criavam, ou pessoas que tinham ideias como o cara que tinha o umbrella, o guarda-chuva para proteger o cachorro, o carrinho que tinha skate junto e treinava 2 pessoas, ou a famosa calça biquíni, ou então a cama que dorme de coxinha, entendeu? Era praticamente impossível. Por outro lado, as nossas concorrentes também aqui não eram muito grandes. A gente era uma agência completamente nacional, 100% nacional. E você tinha, dentro do universo, só as multinacionais, os peixes grandes. Ou, como a gente gosta de chamar, os gatos gordos. Aquele gato fica num canto, não faz nada, fica lá paradão. Então, eu tinha, de um lado, os gatos gordos, e, do outro lado, tinha gente com muita energia, com muita inovação, que é o consumidor hoje, que adora ter ideias e adora ter esse espírito empreendedor. E é isso que muda o nosso país. É esse espírito empreendedor, porque o Brasil tem vocação para isso, precisa de fomento, mas ele está construindo essa carreira de grandes empreendedores, né? A primeira coisa que a gente pensou foi o seguinte, poxa, montando uma agência, vamos diferenciar primeiro, já que a gente quer montar uma agência que seja com um cenário diferente, porque eu tinha 2 perfis muito claros, a gente vai buscar uma coisa que seja diferenciação, porque cada produto que você vai lançar, a sua empresa, tem que ter uma diferenciação. As pessoas têm que ser diferentes, o que você está fazendo do outro. Todo mundo se vendia muito com uma agência de ideia, com uma agência de invenção. A gente foi falar o seguinte, a gente não quer ser uma agência de invenção, a gente quer ser uma agência de inovação. Invenção, você tem um Thomas Edison, que é o grande referência disso, que é um cara que realmente faz o seguinte, que é a criação de um produto ou a introdução de um processo pela primeira vez. É quando você realmente faz uma coisa inédita. A gente que trabalha em propaganda, em comunicação, nós não somos do caminho do ineditismo. A gente dá boas ideias, ideias novas para as nossas marcas, para os nossos clientes. Mas para a gente mesmo, a gente trabalha já no modelo. Então, a gente falou assim,
criar uma agência de ideias, de invenção, não vai ser o nosso caso. A gente vai ter que ir para uma agência de inovação, que o Steve Jobs é a grande referência de inovação. É um cara que não criou nada, ele pegou todas as coisas, melhoraram os processos, inovou em cima do que já tinha. Praticamente de criação, nada. Então, ele falou assim, a África vai ter que seguir mais esse patamar, mais esse caminho. E foi aí que a gente foi construindo essa agência, né? Uma agência que ela já veio e, nesses últimos anos, a gente foi escolhida a melhor agência do mundo, a agência mais criativa do mundo, somos a 4ª maior agência do Brasil hoje, a maior compradora de mídia digital do país, a gente tem 5 dos vídeos mais vistos do ano passado no YouTube, o vídeo mais visto do mundo, fomos considerados a agência mais admirada. Agora, é fácil falar em cima disso. Eu adoro ler biografia, eu não sei se vocês gostam, mas eu leio muita biografia, porque é muito legal você ver a história do todo o processo do cara. Porque só contar a história depois que já aconteceu é fácil. Mas cada um de vocês está passando por um momento que fala assim, poxa, será que vai dar certo? Será que vai rolar? Será que eu não perda de tempo? Será que eu vou conseguir levar minha ideia para frente? Depois que se completa, é fácil a gente ficar falando assim, poxa, vale a pena, né? Então, a gente criou a agência sob 3 pilares. O primeiro é o famoso Sonho Grande, que era um outro nome na época, mas depois do 3G, eu acho que todo mundo agora virou Sonho Grande, porque menos do que isso não dá. Então, a gente pensou logo e falou assim, vamos, nos pilares da agência, vamos criar o primeiro ponto, que é o Sonho Grande. E no Sonho Grande, a gente tem que ter um pensamento muito claro, que basicamente é, enfim, pense grande, comece pequeno e haja rápido. No nosso caso aqui, a gente tem que pensar como marqueteiro. Então, o marqueteiro adora pensar coisas grandes, gigantes. Você tem uma agência, menor que seja, pequenininha, você vai falar com o cara de criação, o cara fala assim, vamos conquistar o mundo, vamos dominar a internet. É sempre assim. Então, o marqueteiro tem essa cabeça de pensar grande, né? A parte de entretenimento, você tem que começar pequeno, porque nenhum entretenimento, nada começa muito já grande. Ela vai começando aos poucos. O Rock in Rio é sucesso agora, vai começar pequeno, vai crescendo, vai crescendo. E depois, tem que ter a cabeça de uma startup, principalmente tecnologia, que é o seguinte, se você não colocar sua versão beta hoje, amanhã alguém já pegou sua ideia e já levou. Então, a gente criou a agência no primeiro pilar, que era baseado nisso. A segunda coisa da África, que quando a gente criou, foi de buscar relevância. Porque sem relevância, você está perdido. Se você não tiver uma coisa que as pessoas realmente queiram, que tem uma certa relevância, não adianta. Aquele guarda-chuva de cachorro ali não funciona apenas para o dono, e mais para ninguém. Não tem relevância alguma. Então, a gente falou, vamos criar uma agência que tivesse relevância, que as marcas realmente quisessem trabalhar com a gente. Porque, se não baterem na nossa porta, a gente não vai para lugar nenhum. E aí, na relevância, a gente vai na Bíblia e fala assim, seja quente ou seja frio, não seja morno, senão te vomitam. Isso está escrito, não foi eu que falei. Então, é bem isso. Se você não criar relevância, você não significa nada. Porque hoje em dia, todo mundo está pensando uma coisa nova, tem milhares de pessoas fazendo desse jeito. Então, a gente tem que criar alguma coisa realmente que as pessoas queiram, que as marcas queiram. E esse foi o desenho da agência. A gente criou um formato, enquanto todas as agências tinham 30 contas, a gente falou assim, vamos ter 10, as 10 maiores. Durante um ano, não bateu nenhuma grande lá. Praticamente, a gente jogava bola na criação. O Nizam, na época, era bem gordo, então ele ficava no gol, que ele ocupava o espaço todo, e a gente ficava concentrando ali. Por quê? Porque o nosso assunto falou assim, mas a gente não abriu mão do nosso desenho. Bateram na porta uma vez uma grande empresa brasileira e falou assim para a gente, olha, você me dá umas ideias, eu te dou um dinheirinho. A gente falou assim, ó, a gente não gosta de dinheirinho, a gente gosta de dinheirão. Então, eu vou focar atrás do dinheirão. Eu não vou mudar o meu sonho, eu não vou desviar na minha rota por causa de um dinheirinho. Tem uma frase que tem na agência que a gente fala assim, we love Mondays and we love money. Por quê? Porque a gente ama o que a gente faz e a gente quer, para isso também, receber, como todos nós aqui dentro, e é super justo, porque eu acho que tem uma coisa nos Estados Unidos que eu admiro muito lá, que é a questão de falar make money. Aqui no Brasil é ganhar dinheiro. Pô, lá é fazer dinheiro. É o que a gente está buscando. É fazer divisas, é criar condições, é criar empregos, gerar empregos, aumentar, expandir, colocar nossos sonhos, tirar nossos sonhos do papel, levar para a prática. Então, essa visão sempre foi uma visão muito clara para a gente. E a terceira coisa é a cultura. Então, esses 3 pilares que sustentaram o nosso negócio e que sustentam até hoje. A cultura. Porque uma empresa sem cultura não existe.
Uma empresa que você não consegue passar a cultura, mesmo a menor possível, não tiver isso muito claro, a empresa vai morrer em pouquíssimo tempo. Hoje, se você for ver, a grande rotação de longevidade de empresas é uma mudança radical. Eu acho que a gente se lembra aqui que a GM liderava o mercado aqui há alguns anos atrás. A Volkswagen veio, a Fiat mudou. Aí você vem uma Tesla nos Estados Unidos e começa a arrebentar. Daqui a pouco está aqui no Brasil, ela muda completamente o nosso negócio. Então, o que é isso? É, às vezes, perder a cultura do dono, a cultura do cara que fundou. Você fundou sua empresa, a cultura tem que ser, desde sempre, colocada, gravada numa pedra e marcada lá. Porque se você perder isso, você perde tudo. Voltando ao Steve Jobs, quando a gente vê o filme dele lá, fica claro isso. Quando ele sai, a empresa despenca. Por quê? Começou a perder a cultura do cara que inventou aquilo lá. E foi uma coisa boa que ele tinha. Porque a gente sabe que a outra coisa que ele tinha é que ele fazia uma dieta e ele achava que com aquela dieta ele não precisava passar desodorante. Porque aquela dieta deixava a comida dele maravilhosa. Então, ele fedia muito, né? E todo mundo mandava ele embora até ele montar a empresa dele. Então, é uma coisa, pelo menos dessa parte, ele não levou para a cultura dele. Cultura da África é baseada em urgência, foco de resultado e cabeça de dono. Essa é a nossa cultura. Isso fica entrando lá. Todo mundo que trabalha na agência tem que ter esses três caminhos lá. Se ele não tiver, em pouquíssimo tempo ele sai. Ele não aguenta, ele não fica. Quando a gente contrata alguém, vem com essa cabeça. Com essa urgência, foco em resultados, essa cabeça de dono. A urgência para a gente é uma frase que a gente coloca que é melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. É o pensamento beta. É melhor colocar no ar, fazer, do que a gente ficar, não, vamos tentar dar 100%, ficar 100% bom. Não fica nunca. A gente sabe disso. A gente vai mexer até o último momento. Em comunicação, a mesma coisa. A gente coloca, às vezes, uns comerciais hoje na internet, para depois colocar na televisão aberta. Porque a internet é muito mais barato ainda, e funciona como laboratório de testes para a gente. Então, uma dica também. Você começar a utilizar a internet para ver se sua ideia pega, se as pessoas querem ver ela, se elas querem. Posta elas, às vezes, no Facebook ou no YouTube, e vê como é que acontece isso. Isso aí funciona muito, e a gente vê como lá. A outra parte é, seja óbvio, tenha foco, busque resultado através da simplicidade e do imprevisível. Isso é uma outra coisa que a gente faz muito na agência. Às vezes o cara fala assim, não, essa ideia é tão óbvia, mas o óbvio que é o bom. O mais simples que sempre é o melhor. Eu acho que isso é um outro elemento que na agência a gente usa muito lá. A gente lançou uma campanha nesse ano com emojis para o Itaú, e todo mundo fala assim, não, vocês vão usar um emoji, puta cara de pau, minha filha usa, vocês estão malucos? Que coisa absurda. E eles te pagam para fazer isso? É óbvio, ninguém tinha usado. E o Itaú usou e valoriza cada vez mais ser uma marca mais admirada. A gente lançou um filme com o Cazuza, da música do Cazuza, para Vivo, a mesma coisa. Falei assim, não, Cazuza, não, aí é truque, aí é óbvio demais. O vídeo mais visto no mundo esse ano. Então, a questão de você buscar o óbvio é muito... Porque quando a gente complica muito, atrapalha, as pessoas não entendem. As pessoas têm que entender uma frase. Se não entenderam, não funciona. E, por último, a gente fala que tem que ter muito cabeça de dono, que é nenhum papa deixa tudo na mão de Deus. A gente não pode ter essa visão de que, não, deixa lá que resolve. Eu saí da agência às 5 horas da manhã, de ontem para hoje. Por quê? Porque eu tenho uma coisa muito importante que eu vou apresentar na quarta-feira. Eu precisava estar lá, que eu não posso deixar na mão de Deus, porque senão não vai ficar. E essa é a nossa cultura, é o nosso jeito de fazer. Lá é uma agência com dono, somos 3 donos que comandamos a empresa lá dentro. A gente não abre mão disso. Então, quando começa a dar certo o seu negócio, começa a crescer, você fala, está ótimo, vou botar aqui um cara para comandar. Não, é a sua empresa. Ela funciona desse jeito. Então, eu coloquei um pouco aqui, porque o Baiano também fala muito, se deixar aqui, a gente vai ficar aqui falando e acabou aqui o programa todo. E aí, Dani, você vai ficar sem espaço aqui. Mas a nossa cabeça era isso. É esse o pensamento que a gente faz, é que a gente trabalha e que a gente funciona, com o pensamento de startup. Eu acho que o filme está sem som. Essa é um pouco dos nossos clientes aqui. Opa. Espera aí. Gente, é isso daqui. É um papo para a gente começar a bater, tá bom? Obrigado, viu?
passar para a Daniela Saad. A Dani é diretora do CAF, assim como eu, o Sérgio, do grupo empreendedora do Grupo Bandeirantes, e que vai fazer a mediação do nosso painel agora. Obrigado pela presença, viu, Dani? Obrigada, gente, por estar aqui hoje. Eu faço parte da área comercial do Grupo Bandeirantes, eu faço parte dos nossos canais pagos, que hoje são 4, o Terra Viva, o Band News, o Band Esportes e o Arte1, que é o canal 53 na NET. Ele é completamente voltado à arte, de um jeito leve, de um jeito gostoso, de um jeito que todo mundo possa entender. E o nosso foco nunca foi o Pay TV, os canais pagos. E pela primeira vez, a gente tem investido mais nisso, a gente tem olhado diferentemente para isso. E uma das coisas que a gente vem fazendo é um tipo de mídia diferente. Então, a gente percebeu que os clientes não querem mais uma mídia convencional, uma mídia de 30 segundos, até pode ser feito desse jeito, mas com um olhar novo, com uma coisa nova. A gente vem fazendo trabalhos diferentes e tem espaço para isso nos canais pagos. Então, acho que cada vez mais a gente vai ver um tipo de mídia nova e um tipo de anunciante que também demanda isso. Então, é isso. Eu vou ler algumas perguntas aqui para o Sérgio. Sérgio, onde você atuava antes de decidir abrir a África? Como conheceu o Nizam? Na Bahia todo mundo é primo, né? Então, e na Bahia tem 3 caminhos só: marketing político, propaganda, axé e comida típica baiana, cozinha culinária. Quer dizer, eu não sei dançar e cantar, até tentei montar, mas não deu certo. Cozinha, para fazer aquele negócio, não era bom. Eu terminei começando a trabalhar com propaganda, porque eu sou a 3ª geração de arquiteto. Meu avô arquiteto, meu pai arquiteto, e eu fui para esse caminho também. Então, eu já estava na área de criatividade. E aí eu conheci o Duda Mendonça na Bahia, comecei a trabalhar com ele, ele me trouxe para São Paulo, e depois do exame viu, a gente começou a trabalhar na DM9, trabalhamos juntos durante 4 anos, aí eu fui morar fora do país, alguns anos. Quando voltei, aí eu voltei para abrir com o Nizam a agência. Então, basicamente, foi isso, uma trajetória assim, meio que conhecimento de vizinho, sabe? Ele morava na Pituba, eu morava no Itaigara, é uma coisa mais ou menos assim. Quem é baiano sabe que são 2 bairros colados, como Moema e Vila Nova. E aí, a partir daí, a gente conheceu e, enfim, a gente começou a agência com esse pensamento. Eu tinha trabalhado numa agência na Inglaterra que era muito famosa, e ele queria entender um pouco do modelo de como a agência funcionava. E aí, esse modelo, a gente terminou colocando um pouco na agência África. Gente, quem quer fazer pergunta? Quem quiser fazer pergunta, por favor, levanta o braço que eu chamo. As meninas... Eu só vou completar o que a Dani falou aqui no início, que o que ela falou da TV aberta e TV fechada, isso é extremamente importante. A gente está vivendo um mundo hoje onde o consumidor classe C deixou de ser C para virar C de conectado. Então, o consumidor que está com acesso a todos os canais. Então, é muito importante a gente entender todos esses meios, todas essas mídias, né? Ô, Sérgio, você comentou aqui na abertura da campanha do Itaú dos Mojis. A do Rock in Rio foram vocês que fizeram também? Fomos nós que fizemos também. My Life. Aquela propaganda, por coincidência, eu sou fã de um dos principais do Queen, aí acho fantástico. E aquela propaganda, ela tocou muito, assim. Em alguns segundos, você mostrou Rio de Janeiro, mostrou um clima de Rock in Rio, a principal banda, um Freddie Mercury que não está mais aqui, mas vocês conseguiram trazer ele de alguma forma. Como que funciona um negócio dele? Eu tenho muita curiosidade, não é minha área, longe de ser. Queria que você contasse um pouco como que chega num resultado maravilhoso daquele. Eu acho que, por exemplo, isso daí é a questão do óbvio que eu estava falando ali. Era 30 anos do Queen. Então, né, vamos pensar assim, 30 anos do Queen, às vezes esquece dos fatos. Então, existiria uma comoção da questão do Queen, daquela última vez que ele tocou no Rock in Rio, há 30 anos atrás. Então, foi uma questão de negociação da música. A grande coisa é falar assim, como é que a gente vai conseguir fazer com que essa música aconteça? Então, nós fizemos 2 peças, um comercial, que entrou no ar, e fizemos também o seguinte, uma ATM, uma caixa... um caixa eletrônico do Itaú, que a gente colocava em alguns lugares, e esse caixa era um karaokê. E a gente botou câmeras escondidas para ver a reação das pessoas. Isso daí é uma propaganda, vamos dizer assim, de guerrilha. Você coloca uma situação lá e vai ver se acontece. E não pode ter ator, porque se tiver ator, você se perde.
E foi exatamente o que aconteceu. 2 dias pensando as pessoas gravarem. A grande vantagem está no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro adora cantar qualquer um. A pessoa está andando pela aula, não tem o que fazer, para lá e começa a cantar. Então, a gente tinha um material absurdo, tinham 15 horas de filmagem. Né? Então, isso foi uma coisa fantástica. Se eu tivesse botado aqui na Paulista, não tinha acontecido nada, porque está todo mundo correndo. Né? Eu queria te fazer uma pergunta minha, Sérgio. Na verdade, é uma curiosidade, antes de ler a próxima. Eu sou daqui de São Paulo, mas a minha grande admiração são por publicitários como você, o Nizam, o próprio Duda Mendonça. O que a Bahia tem que a gente não tem aqui? Isso eu falo marketing político, publicidade. O que é essa coisa baiana que a gente tem que aprender com vocês? Eu acho que o que a Bahia tem é o que o Brasil tem. Né? A gente consegue fazer com muito pouco. Essa é uma grande vantagem. A gente não tem as melhores escolas, a gente não tem as melhores condições, como o resto do Brasil inteiro, como todo o Brasil. E a gente consegue criar. Esse país é um país de desafios, de aguentar desafios e conseguir atravessar esse mar de desafios. Você vê assim, é tão verdade isso, é tão verdade essa questão de desafio de superação nesse país, que o melhor time nosso de esporte é os Paralímpicos. Então, é uma dupla superação. Tem que ser brasileiro, paralímpico, e conseguir essas medalhas que eles conseguem. Porque o país é um país de superação. Então, a gente começa na Bahia, onde as pessoas superam porque não tem muita condição. E tem outra coisa também. Todo mundo, Picasso falava isso, que todo mundo nasce criativo. Quando você envelhece, você perde a criatividade. Por quê? Você perde a criatividade porque você tem medo do ridículo. Eu tenho medo de chegar aqui e começar a fazer a dancinha assim. Aí, que ridículo esse cara. Na Bahia, a gente não tem muito disso, porque o carnaval todo ano impede que você deixe ser assim. Então, acho que a questão de você não perder esse medo, ter um ambiente favorável, porque é um outro fator também que é super importante, ter um ambiente favorável. Aqui na Fiesp, você tem um ambiente favorável a pensar sobre uma startup, para pensar sobre empreendedorismo. Isso ajuda, porque está todo mundo com o mesmo foco. Na Bahia tem essa questão. Todo mundo quer ser criativo, todo mundo se acha criativo, então todo mundo fala as bobagens que quiserem. Né? Tem um fato, por uma vez, eu já tive um bloco de carnaval na Bahia, porque eu achava que podia ganhar dinheiro com isso. E durante 3 anos, eu tentei dar break-even, não dava, só prejuízo. E meu dinheiro está indo embora todo. Aí, no último ano, chegou um cantor para mim e falou: Sérgio, tem uma música agora que vai estourar. Eu falei: beleza, eu já estava querendo vir para São Paulo. Eu escutei a música do cara e falei: nem a pau, essa música não vai para lugar nenhum. Aí o cara foi para outro bloco, a música era aê, aê, aô. Aí eu resolvi ir para São Paulo para trabalhar com propaganda. Mas você vê que tem um ambiente lá que é muito propício a isso. Né? Então, eu acho que, na mesma maneira que a Bahia tem esse ambiente propício, que as pessoas não têm vergonha de trabalhar, é uma opção de trabalhar, aqui em São Paulo, esse grupo que eu estou vendo agora tem a mesma condição de ambiente numa outra área. Em cima disso tudo, tem a capacidade brasileira de olhar e superar desafios. Eu acho que isso que é fantástico. O que você vê com empresas brasileiras que nasceram aqui e dominam e controlam o mundo hoje. Eu acho que tem grandes empresas, o 3G é uma grande dessas, entendeu? Começou do nada e hoje uma de 3 cervejas e bebidas no mundo são de brasileiros. Isso é um puto orgulho que a gente tem que ter. Nós tem um monte de pergunta aqui. Por ser uma das melhores agências do mundo, você já foi assediado para vender a agência? Venderia? O tempo todo. O tempo todo a gente está assediado. Eu não sei se a gente venderia, só se a proposta for boa. A gente venderia talvez para expandir, porque com dólar 4 agora fica difícil a gente ir para outros lugares. Né? Então, só se fosse para entrar um capital, um sócio capitalista que pudesse botar um dinheiro para a gente ir para a América Latina. Porque tem 2 caminhos. Eu acho que debaixo da linha do Equador tem muitas possibilidades. Na América Latina e para o lado do continente africano também, que a gente tem, em alguns países lá, a gente fala a mesma língua, e aqui a gente não fala a mesma língua, mas a gente consegue fazer negócio. Então, se fosse para expandir para a América Latina e África, a gente teria essa opção. Por que o nome África? Tem várias histórias. Assim. A gente fala que é uma homenagem aos grandes africanos, ou a grande influência da cultura africana que dominou a Bahia, a maioria dos sócios são baianos. A gente fala também que é África por causa que um bando de escravos trabalhando para sua marca. A gente fala que tem várias. Mas tem uma história aí que o decorador, o cachorro
chamava África, a gente achou bonito, porque o nome ia ser Bossa Nova, mas alguém foi lá e registrou primeiro que a gente, então a gente não pôde usar Bossa Nova, então eu queria um nome que fosse um nome que tivesse influência, que tivesse uma questão brasileira, e a África, que trouxe para a gente o samba, o futebol, o Machado de Assis, e tantos outros nomes ilustres, e tão forte na nossa cultura, foi uma questão de homenagear. Então, vocês perguntar a cada sócio, cada um tem uma opinião, mas eu acho que é mais naquele que é um bando de escravos trabalhando para você. Em tempos de crise, qual a importância da inovação? Amanhã, que dicas você daria para os empreendedores que vão ter 3 minutos para se apresentar? Crise é inovação. Isso é o ponto. Tem a famosa frase, tire o S, crise, crie. Eu acho que é onde está baseado nisso. A gente tem que, numa crise, começar a olhar tudo que a gente faz de uma maneira diferente. Porque isso é inovação. Inovação é exatamente isso. É você ter uma métrica, você calcular, você mexer em processo, você melhorar o que já tem aí. É você olhar para alguma coisa e falar assim, vou fazer melhor. Inovação é você pegar e ver o Uber e falar assim, vou montar aqui talvez uma 99 táxi. Você olhar lá fora, ver alguma coisa, vou fazer uma outra coisa com esse perfil, vou montar um peixe urbano, vou fazer uma outra estrutura do que está acontecendo. Inovação é você alterar a forma das pessoas de fazer. Né? Então, eu acho que numa crise como essa, o que é bom da crise? É porque a gente mora num país de abundância, né? Mas quem morou no frio, no muito frio, mas muito frio mesmo, mas muito frio, eu quando tinha 13 anos, meu pai me mandaram para Indiana, 30 graus abaixo de zero, é uma puta de uma sacanagem, porque eu vim da Bahia para lá, minha mãe me deu 3 calças jeans, era no manho 40, 42, 44, que eu vestia as 3, porque não tinha, imagine só, eu fui comprar roupa de frio na Casa Pernambucanas. Imagine como eu estava preparado. Mas lá tinha uma questão que era o seguinte, no inverno, meu pai americano, ele usava para consertar as coisas. Ele falava, não posso sair, não tenho o que fazer, vou começar a consertar. Consertar a televisão, o sofá, o telhado e tal e tal. Então, nesse momento agora, é o momento da gente consertar as coisas e corrigir coisas e melhorar outras coisas, né? Porque a gente está no inverno. Então, vai sair, porque não tem como ficar e a gente vai sair, todo mundo tem certeza disso. Agora, então esse é o momento de fazer isso. Com crise é um grande momento de inovar. Qual é a principal regra para falar em público? Você já travou? Como foi? Você trava o tempo todo. Você sabe que tem vários medos, né? O medo número 1 é o medo da morte. Medo número 5 é o medo de cachorro bravo. Medo número 6, eu acho que é perder emprego. Medo número 2 é falar em público. É verdade, existe tem gente que faz... A americana adora isso, né? Fica fazendo pesquisa sobre tudo. Então, o medo número 2 é falar em público. Então, obviamente, você trava o tempo todo. Por exemplo, eu cheguei agora, eu saí 5 horas da manhã, eu vim para cá, e eu estava num call, por causa de fuso, com um pessoal de fora, e eu dei o endereço para o cara, uma pessoa que trabalha comigo dirigindo, ele foi me deixar lá na ponta, lá na Casa das Flores, da Casa Rosa, né? Quando eu olhei, eu falei, mas está no lugar errado, é lá na Fiesp. Eu falei assim, doutor, agora só ir andando. Eu falei, são 2 quadras. Porra, Nizam está correndo maratona, eu corri uma hoje, entendeu? Então, eu acho que você chega aqui afobado, vai chegar atrasado. Então, você tem um pouco disso, mas você vai soltando. Tem cursos, tem isso. Travar, obviamente, quando você vai tratar de um assunto que você não é tão familiarizado, você termina travando um pouco, você não tem tanto argumento. Ou você vai falar numa outra língua, também isso atrapalha um pouco. Mas todo mundo já travou, acho que eu já travei várias vezes. E travar não tem Viagra para isso, né? Travou. Hoje, com o poder de consumo disseminado, como definir a melhor mídia? E a mensagem? A melhor mídia é melhor... para você saber a melhor mídia, você tem que conhecer seu consumidor. Simples assim. Porque todo mundo fala assim, não, a melhor mídia é a TV aberta, a TV fechada, a internet, é o mobile. Não é. A melhor mídia é onde seu consumidor está. Né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte... você conhece seu consumidor? Você sabe para quem você vai vender seu produto? Você sabe para quem sua empresa foi feita? Você sabe quem vai comprar os seus serviços? A partir daí você escolhe a mídia. Não existe um outro jeito. Aquele cara que vai e compra, sei lá, todo o horário nobre da Bandeirantes e fica esperando, sem conhecer o consumidor, não acontece. Então, hoje é um mundo de oportunidades. Nós vivemos um mundo de oportunidades nas mídias, porque o brasileiro é conectado. Quem foi no Nordeste ou no Centro-Oeste vai ver os caras... Primeiro tem a coisa do chip, né?
O cara tem quase aquele bate-cinto com 6 ou 7 chips. Depois, o cara ele fala e está com o celular o tempo todo. O amigo dele está na frente com o celular também, eles ficam ali naquela coisa toda. Então, o brasileiro é conectado e cada vez mais. Então, a gente não tem que entender que a gente tem uma chance enorme de entender todas essas mídias, todos esses caminhos que tem, mas primeiro entenda seu consumidor. A partir daí fica bem fácil. Você falou do entretenimento começar pequeno. Como ser ouvido em um mundo tão conectado? Um mundo tão conectado, se você tiver alguma coisa que as pessoas querem escutar, elas vão escutar, né? Esse é o grande ponto. Quantos vídeos vocês recebem por dia? Quantos posts de amigos que falam assim, oi, acordei cansado? Tipo assim, o que aconteceu no mundo, em Paris, é um absurdo, né? É uma coisa assim absurda que aconteceu lá. No momento seguinte, quantas pessoas já estavam Pray for Paris, já estavam colocando isso? Pessoas que não conhecem, não entendem, o mundo está conectado. Eu vi, por exemplo, uma pessoa que trabalha na minha casa com o rosto dela, com as 3 faixas da bandeira da França, ela não sabe nem onde é a França. Mas mostra quão conectados nós estamos, entendeu? Porque, independente de onde é a França, onde não é a França, ela se comoveu por saber que pessoas morreram por causa de violência. Então, ela não sabe se a França é uma favela, se é um bairro mais pobre, uma cidade do interior. Ela não tem a menor ideia, mas mostra quão conectados nós estamos. Então, isso é um ponto para a gente avaliar. A gente tem 3 minutos, é a última pergunta. Qual é a visão da África e a sua do marketing digital e marketing em geral para os próximos anos? O futuro é digital. Não existe outra possibilidade. O nosso futuro é digital de tal maneira que a gente não vai mais entender como funciona. Eu sou de uma geração que a gente lia manual de instruções. Meu pai me deu, de sacanagem, me deu um Atari, e o Atari tinha 107 páginas. Eu quase demorei 2 meses para começar a jogar aquele negócio. Então, a gente ia em inglês, né? Eu fui para Tóquio e voltei, e minha filha queria um jogo, um game qualquer. E no Japão, eles lançam primeiro os jogos japoneses para depois em outras línguas. Ela queria aquele jogo, fui lá e comprei o joguinho para ela, que ia ser lançado, só que era todo em japonês. Eu, na maior vergonha, entreguei para minha filha de 8 anos, falei, vale, tá aqui, mas é em japonês. Ela falou assim, pai, não tem problema, eu também não falo inglês. Então, o mundo é digital, o mundo é intuitivo. Nós não vamos saber como funcionam as coisas, mas as coisas vão funcionar, e já funcionam. Eu estava em Nova York e falei no carro com um amigo meu, poxa, amanhã eu quero ir no Brooklyn. O Waze falou assim, restaurantes no Brooklyn. Eu fiquei até com medo, espionagem, né? Mas é o que vai acontecer cada vez mais, gente. E esse mundo é digital, então não existe mais volta. O cara que fala, analógico, não sei, acredito no papel, acredito... Não, desculpa, vai ter papel sim. Eu mesmo tenho uma editora. Os caras falam, você está montando uma editora agora? Tô. Só de livros tipo Taschen, tipo Phaidon, só livros grandes, gigantes, porque o papel vai ser uma preciosidade tão forte que tem que ser só impresso coisas que realmente muito bacanas, muito legais, obras de arte. Então, é isso que vai ser. O mundo é digital. Se não tem jeito, não tem volta, as agências vão mudar, os produtos, a forma de lançar vão mudar, totalmente digital. Como que as mídias vão mudar? O que vai acontecer com a televisão, com o rádio? Eu não sei. É uma pergunta de $1 bilhão. Mas cada vez vai ser mais interativo, uma conexão de telas. Então, você vai estar com o seu celular, que não vai ser celular, vai ser uma coisa na palma da sua mão, que vai ter acesso à tela da televisão lá, que você vai falar com o apresentador âncora que vai ter lá. Porque tem outra coisa que é o seguinte, qual é a grande força da televisão, do rádio, dos jornais, das revistas? É o seguinte, é uma mensagem confiável. Quando eu me separei, um cara chegou para mim e falou assim, Sérgio, R$1.000 eu consigo botar você, o cara mais bacana do mundo, vai chover de namorada. Eu falei, como assim? Não, eu te boto umas fotos, você no Himalaia com Dalai Lama, eu aplico não sei o quê, eu tenho 7 perfis falsos de uns caras assim, bacana, boto tudo amigo seu, comentando suas imagens. Então, tá cheio de informação aí errada, né? O que a gente tem que buscar é a informação correta. E aí a importância deles vai ser essa. Agora, como a gente vai interagir, aí é diferente. Como a gente vai se relacionar, não sabemos ainda.
mas que nós vamos evoluir claramente. Hoje a gente vive o quê? Todo mundo é blogueiro, é quase ex-BBB. Tem blogueiro pra caramba. Vão morrer vários, mas vão ficar vários. E você confia, porque você precisa de confiar nas pessoas. Então, os meios, a televisão, da forma que a gente está vendo, vai mudar um pouco, vai ser mais interativa, mas não vai perder nunca, porque a gente gosta de se reunir, brasileiro gosta de se reunir com a família, com o filho, com o pai, com a mãe, sentar na frente da televisão, assistir a novela, ou assistir um jornal, ou assistir um filme. Só que as coisas estão mudando. Existe hoje o Netflix, que não tinha uns anos atrás. Apple TV. Você vê essas coisas todas assim. Você vê os canais hoje até fazendo... Que filme você quer assistir amanhã? Faz enquete. Troca de... você manda SMS, text message, os caras respondem. Então, a forma de relacionar vai mudar. Os meios não vão acabar. Porque, há vários anos atrás, falaram que o rádio ia acabar, e não acabou. E cada vez é mais importante. E o rádio foi a primeira internet, porque ele é digital e é móvel. Então, eu acho que tem uma questão que a gente tem que analisar. É isso aí. Obrigada, Sérgio. Muito legal. Muito bom estar aqui. E eu vi você. Gente, muito obrigado. Tá? Foi rápido, porque a gente tem um pouco de perguntas aqui. Mas, para mim, mais uma vez, é um prazer imenso. Trabalhem, foquem, cresçam. E, quando precisar de uma agência, tem a minha aqui, a todo serviço, querendo oferecer para você a melhor condição. Obrigado.